Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por esta oportunidade de nesta noite nós estarmos aqui para aprender a palavra do Senhor. Desde as 7 horas nós estamos aqui buscando a presença do nosso Deus e agora o Senhor nos dá a oportunidade de também aprender a sua poderosa palavra. Hoje nós vamos estudar os capítulos de número 12 e 13. Nós vamos fechar o capítulo 12 e vamos iniciar e fechar o capítulo 13 também, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos revisar o que nós vimos do versículo 1 até o versículo 10. E nós vamos continuar do versículo 11 em diante nesta noite. No capítulo 12, Paulo conta a experiência de um homem que, segundo ele, foi ao terceiro céu. Não se sabe se no corpo ou se fora do corpo. E ele diz que esse homem que teve acesso a esse lugar viu coisas inexprimíveis. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas ou palavras inexprimíveis, que não são concedidas ao homem o direito de falar. E nós vimos na quarta passada que este homem, apesar de Paulo colocá-lo na terceira pessoa, é, na verdade, o próprio Paulo. Ele, Paulo, pessoalmente, passou por um arrebatamento de sentidos, foi conduzido ao terceiro céu. Primeiro céu é o céu que vemos. Segundo céu é o céu cósmico, é onde está o universo, as estrelas, o sol. E o terceiro céu é o lugar onde Deus mora, tá? Onde Deus mora. Deus e os seus anjos moram. Foi nesse lugar que Paulo foi, a esse lugar Paulo foi arrebatado e ouviu coisas inexprimíveis. E Paulo diz, como vimos na quarta-feira passada, que desse homem, ou seja, do homem que teve acesso a uma grande revelação de Deus, se no corpo ou se fora dele, Paulo se orgulhava. Mas do homem natural, ele não se orgulhava. Mas em que sentido ele não se orgulhava do homem natural? Ele não se orgulhava da força do homem natural, mas das fraquezas. E ele, como nós vimos na quarta passada, estava caminhando na contramão dos pseudo-apóstolos que procuravam ostentar força, impecabilidade, incorruptibilidade. Eles procuravam demonstrar que eram homens sem defeitos, infalíveis. Mas Paulo diz que na carne, ele procura mostrar que na carne, na condição natural, de homem natural, ele não se orgulhava de nada disso. Pelo contrário, a estratégia de Paulo era se orgulhar das suas fraquezas. Ok? Mas ele diz, por outro lado, também, que caso desejasse se orgulhar na esfera natural, considerando os padrões humanos, ele também não estaria mentindo. Pelo contrário, ele estaria narrando verdades. Mas por que Paulo, então, preferia gloriar-se das fraquezas do que da sua força? Ele explica no final do versículo 6. Para que ninguém pensasse a seu respeito mais do que pudesse observar em sua vida ou dele ouvir. Então, na condição natural de homem, ele se orgulhava não da força, não da competência, não das habilidades, mas das fraquezas. E no versículo 7 em diante, ele conta uma estratégia de Deus para
preservá-lo dele próprio. Ele diz que para que ele fosse impedido de ser arrogante, Deus colocou nele o quê? Versículo 7. O que foi colocado nele? Um espinho. Ele diz que tratava-se de um mensageiro de Satanás para o atormentar. Apesar dessa fala do apóstolo, ainda há muita discussão sobre o que seria de fato este espinho na carne. Poderia ser um agente de Satanás que liderava um grupo de rebeldes contra Paulo. Obrigado, João. Poderia ser algum pecado contra o qual Paulo lutava, mas não vencia. E poderia ser qualquer outra situação. O fato é que havia algo na vida de Paulo que o impedia de alcançar ou de chegar à arrogância por causa da grandeza das revelações. Ele diz também no versículo 8 que por 3 vezes pediu ao Senhor que retirasse dele o espinho, que o removesse. E a palavra de Cristo, a resposta para as 3 vezes foi a mesma. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Jesus está fazendo é mostrar a Paulo que o ambiente adequado para a manifestação e desenvolvimento do poder de Deus é a fraqueza do homem. É quando o homem se sente débil. É quando ele se sente inapto. É quando ele se sente incapaz. Esse sentimento cria um ambiente que Deus precisa para demonstrar o seu poder e fazê-lo abundar na vida do crente. Quem precisa de médico? Os sãos? Os doentes? Quem precisam de poder de Deus trazendo força? Os fortes? Os fracos. Vocês estão me entendendo? Então, Paulo procura mostrar que diante da recusa de Jesus em retirar o espinho da carne, ele, por outro lado, passou a entender que havia um aperfeiçoamento de poder na fraqueza. Então, por essa razão que ele finalmente diz, me gloriarei então nas minhas fraquezas. Por quê? Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ele mudou a estratégia. A primeira estratégia era orar para que o espinho fosse removido. Tendo entendido que Cristo não faria isso, ele mudou a estratégia. Ele passou a se gloriar nas fraquezas. Porque ele entendeu que nas fraquezas o poder de Cristo abundava sobre a vida dele. Cada vez que Paulo dizia, Senhor, eu não sou capaz de, isso criava uma atmosfera para a manifestação do poder de Cristo. Cada vez que Paulo reconhecia, eu não tenho essa competência, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa capacidade. Isso cria um ambiente adequado para a manifestação do poder de Cristo. A obra de Deus, irmãos, e vale a pena colocar isso, ela não é feita por gente capaz. Se você acha que a obra de Deus só é bem-sucedida quando pessoas capazes estão conduzindo, você está equivocado. A capacidade pessoal colabora? Colabora. A habilidade pessoal ajuda? Ajuda. Se você sabe mais do que outros, você sai, de certo modo, na frente em alguns aspectos? Pode ser que sim. Mas o resultado bem-sucedido da obra de Deus não se deve a isso. Se deve ao poder de Deus que vai suprindo as fraquezas dos homens. Então a obra de Deus dá certo é quando Deus está na condução da obra. A obra de Deus dá certo e ela flui quando Deus está aperfeiçoando o seu poder, o poder de Cristo, na vida dos crentes fracos, na vida daqueles que sabem que não podem sem Jesus, que não podem fazer sem o Senhor. Cada vez que o homem tenta realizar na força do seu braço, ele pode alcançar algum resultado, mas não todo o resultado que Deus planejou. Porque todo o resultado que Deus planejou só pode se manifestar e ser obtido quando há uma operação abundante do poder de Cristo via fraqueza dos homens.
Paulo entendeu isso. Considerando então que pela graça que Cristo liberava sobre Paulo havia um transbordamento, um aperfeiçoamento de poder, Paulo então aprendeu o contentamento. Ele diz que aprendeu a ser feliz. Nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Ele aprendeu que sua força nunca é tão grande como quando ele se sente enfraquecido. Paulo aprendeu o contentamento, porque ele entendeu a matemática espiritual das coisas. Quando você entende que mesmo fraco, há uma força sendo liberada sobre você, que mesmo passando por adversidade, há uma boa dose de graça, há uma boa dose de poder se manifestando sobre a sua vida, então você aprende a contentar-se, você aprende a ser feliz, a despeito de qualquer circunstância. Eu falei muito sobre o ser feliz na quarta passada. A felicidade não é um bem que você condiciona. A felicidade é um bem que você decide ter. Se você condicionar a felicidade, você nunca será feliz. Pessoas estão mal acostumadas a condicionar sua felicidade. É por isso que são infelizes. Decida ser feliz. Decida estar contente. E você vai ser feliz e você vai estar contente. Versículos 11 a 13, vamos ler. Paulo e seus sinais distintivos de apóstolo. Tornei-me insensato porque vós me obrigastes a isso. De fato, eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, mesmo considerando que eu nada seja. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Assim que, em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo jamais tenha me constituído num peso para vós, perdoai-me por esta ofensa. No versículo 11, Paulo demonstrou ou responsabilizou os coríntios pelo fato de estarem obrigando a ser insensato. Eu já expliquei aqui em outras quartas-feiras que quando Paulo diz que está sendo insensato, é um outro termo é uma outra expressão para estou tendo de me orgulhar das minhas glórias. É um outro termo para essa expressão. Estou tendo de me orgulhar das minhas glórias. Ele está responsabilizando a igreja, os coríntios, dizendo, olha, é por causa de vocês, é por culpa de vocês que eu estou tendo de agir como insensato, como alguém que se orgulha das próprias glórias. E a pergunta é, como a igreja acabou obrigando Paulo a isso? Quando a igreja passou a dar ouvidos e audiência para os pseudo-apóstolos. Paulo não precisava fazer isso se a igreja não desse audiência para os falsos apóstolos. Mas como a igreja estava dando público audiência para os falsos apóstolos, ele precisou recorrer a esta outra estratégia de se gloriar também nas coisas que ele havia feito. Os coríntios deveriam recomendá-lo. A essa altura do campeonato, era isso que eles deveriam fazer. Recomendar o apóstolo Paulo. Mas, ao invés disso, estavam duvidando. Porque se eles recomendassem Paulo, se eles estivessem no nível de recomendar a Paulo, eles veriam que, na verdade, em nada, Paulo era inferior aos demais superapóstolos. Mas a igreja não chegou nesse nível, ela não alcançou esse nível, porque a igreja não conhecia Paulo como deveria. E por isso a igreja dava audiência para os pseudo-apóstolos, que procuravam sempre rebaixar Paulo e descredibilizá-lo. Os sinais que distinguiam Paulo como um grande apóstolo, um homem de Deus, foram demonstrados com perseverança entre eles. E Paulo cita quais? Quais sinais que distinguiam Paulo como apóstolo e que foram demonstrados entre eles com grande perseverança? Obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Os verdadeiros apóstolos, além destas características, tinham outras. Por exemplo, eles foram escolhidos por Deus para este ministério. Os apóstolos não se autonomearam apóstolos, como alguns hoje fazem. Alguns hoje se autonomeiam apóstolos, bispos, semideuses. Todos eles foram nomeados por Deus. Foram nomeados pessoalmente por Jesus Cristo, uma segunda característica. Foram testemunhas da vida, da morte
e da ressurreição de Jesus. E, finalmente, uma outra característica distintiva é que eles receberam a revelação do Evangelho diretamente de Jesus. São algumas das marcas que nós temos. Estas 4 últimas marcas não estão no texto. É óbvio que é um complemento. Tá? As que estão no texto são as que Paulo menciona, que foram demonstradas com perseverança. Obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Estas últimas 4 referem-se a características complementares que nós temos ao longo das Escrituras, que podem ser detectadas ao longo das Escrituras. Lendo o versículo 13, nós vemos que em Corinto, havia quem alegasse que a igreja era inferior às outras igrejas onde Paulo havia trabalhado. Havia alguém defendendo esse argumento, de que a igreja de Corinto era uma igreja inferior às outras igrejas onde Paulo havia dedicado seu trabalho. Por isso, Paulo faz uma pergunta. E qual foi a pergunta? Em que fostes inferiores às outras igrejas? É como se eles estivessem alegando que o trabalho de Paulo lá não foi tão poderoso, tão forte, tão vigoroso, tão significativo e de tantos resultados como havia sido em outras igrejas. E Paulo procura se defender, mostrando que o seu trabalho em nada foi inferior ali naquela igreja. O seu trabalho comparado com as outras igrejas, o seu trabalho em Corinto, em nada foi inferior, a não ser no quesito financeiro. No quesito financeiro, a igreja de Corinto, ela foi diferente das demais igrejas em que aspecto? Quem se lembra? Nós já falamos disso aqui. Em que aspecto, no sentido financeiro, a igreja de Corinto foi diferente das demais igrejas? Não inferior, mas diferente das demais igrejas. É que em Corinto o apóstolo Paulo recusou ser sustentado financeiramente pela igreja. A igreja não gastou R$1 com Paulo, a igreja de Corinto. Todo o sustento de Paulo veio das demais igrejas, dentre elas a igreja da Macedônia, que provavelmente seja ou tenha sido Filipos. Então Paulo procurou mostrar, em nada vocês são diferentes das demais igrejas, ou foram diferentes, a não ser na questão financeira. Vocês não tiveram de me sustentar financeiramente. Eu não fui um peso para vocês. Toda a ajuda financeira que eu precisei emanou de fora, não de dentro. Não da igreja de Corinto, mas das demais igrejas. Em Corinto, Paulo decidiu não ser um peso financeiro para a igreja. Se isso para eles era ofensivo, Paulo então usa o sarcasmo. Perdoe-me por essa ofensa. Se tentar não ser pesado financeiramente para vocês é ofensivo, coloca vocês num lugar onde vocês se sentem inferiores às demais igrejas, então me perdoe essa ofensa. Porque foi a única provável. Porque em nada Paulo foi pesado à igreja. Mas se não ter sido pesado financeiramente para eles era ofensivo, então Paulo sarcasticamente diz: perdoai-me por essa ofensa. Pode falar, Pedro. Corinto. Estava em Corinto. Ele se uniu a Priscila e Áquila, que já tinham esse ofício. Né? Eles já tinham essa atividade. Versículos 14 a 18. Entendido aqui, irmãos? É importantíssimo que você entenda o raciocínio. O propósito de Paulo em visitar novamente a igreja de Corinto. Vamos ler. Eis que pela 3ª vez estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas os pais para os filhos. Desta forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que eu os amo tanto, serei menos amado por vós? Seja como for, não tenho sido um peso sobre vós. No entanto, como sou ardiloso, vos conquistei com astúcia. Ora, será possível que eu vos tenha explorado por meio de algum missionário que vos enviei? Eu mesmo orientei a Tito para que vos visitasse, acompanhado de outro irmão. Porventura Tito vos explorou?
Não ministramos nós pelo mesmo Espírito? Não seguimos juntos o mesmo caminho? Já no versículo 14, Paulo demonstra um desejo. Qual era o desejo? Visitá-los. Está projetando na tela? Olha lá, queridos. Visitá-los. Está dando para ler daí? Então me ajude. Me ajude, é só ler. A pergunta está fácil. Paulo demonstrou um desejo. Qual era o desejo? Visitá-los. Esse era o desejo. Pela terceira vez. Significa que ele já tinha ido outras duas. Claro que você vai encontrar discussões acerca disso. Se realmente foi 3, se seria a terceira, se não seria. Mas vamos ficar com a hipótese de que seria a terceira vez. Essa próxima ida seria a terceira vez. A primeira vez ocorreu quando? Quando Paulo foi fundar a igreja na cidade de Corinto. A segunda vez foi quando ele ainda estava na cidade de Éfeso. Ele permaneceu em Éfeso quase 2 anos. Acredita-se que durante esta estadia em Éfeso, ele deu um pulinho, como diz no interior, na cidade de Corinto. E esta segunda visita foi a chamada visita dolorosa. Porque foi a visita onde Paulo teve de ser muito duro com eles. Eu já falei aqui em outras quartas-feiras sobre essa ocasião em que Paulo teve de ser muito pesado com eles, muito duro. E que inicialmente Paulo ficou triste pela necessidade da dureza das palavras. Mas depois ele ficou feliz. Ficou feliz porque percebeu que o arrependimento segundo Deus trouxe o que sobre eles? Conversão. Né? Aquela tristeza segundo Deus trouxe arrependimento. Então ele se alegrou. E agora ele estava planejando uma terceira visita. Na terceira visita, o seu desejo seria o mesmo de sempre. Qual? O de não ser pesado à igreja. Porque Paulo não estava atrás do recurso financeiro deles, mas deles. O texto está dizendo isso, sim ou não? Olha lá. Não vou em busca dos vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Então ele está dizendo, na minha terceira visita, o meu propósito não mudou. Em termos financeiros, não vou atrás dos bens de vocês. Eu vou atrás de vocês. E aí ele usa a metáfora do pai e do filho. Não são os filhos que providenciam, né, herança, que poupam bens para os pais, mas os pais é que fazem para com os filhos. Na condição de pai espiritual deles, Paulo se sentia na obrigação de cuidar deles e não de ser cuidado por eles. De boa vontade e por amor, nós vemos isso com base nas palavras de Paulo, ele estava disposto a investir tudo o que possuía e a se desgastar em favor deles. Versículo 15 mostra isso. Também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Mas, infelizmente, pelo que parece, não havia uma relação de correspondência entre o que Paulo sentia para com a igreja e a igreja sentia para com Paulo. Os coríntios não estavam respondendo à altura o sacrifício de Paulo em amor. Ele diz, assim visto que os amo tanto, serei menos amado por vós? Atrás da pergunta está a seguinte declaração. É justo que eu seja menos amado por vós do que eu quanto vos amo? É justo que eu dê mais amor do que recebo? Traduzindo, para simplificar. É justo que eu dê mais amor do que o que eu recebo de vocês? Porque era isso que estava acontecendo. Paulo amava a igreja de forma sacrificial, a ponto de não querer nem financeiramente ser pesado àquela igreja. Mas ele percebia que a igreja não dava uma resposta de amor a ele. A igreja não o amava como ele amava a igreja. E ele está aqui abrindo o coração. Eu já disse aos irmãos que Paulo tinha uma habilidade muito grande de abrir o coração. Ele não era um apóstolo contido nas emoções.
Ele era um apóstolo expressivo nas emoções. Ele estava irritado, ele abria sua irritação. Ele estava feliz, ele abria sua felicidade. Ele estava sentindo prazer no comportamento de A ou B, ele demonstrava prazer nisso. Era assim. Mas quando ele se sentia menos amado, também demonstrava estar sentido por isso. Porque para Paulo era muito difícil dedicar tanto amor e sacrifício a uma igreja que não o amava da mesma forma, que não o amava do mesmo modo. Mas independente de como eles responderiam ao amor de Paulo e ao seu trabalho, Paulo continuaria feliz por não ser um peso para eles. Versículo 16, parte A, diz isso. Seja como for, não tenho sido um peso sobre vós. Então, independente da resposta deles em amor, do nível de resposta, ele continuaria feliz em não ser um peso a eles. Na parte B do versículo 16, Paulo mencionou uma acusação feita pelos falsos apóstolos, que chamavam Paulo de ardiloso. Nunca chame alguém de ardiloso, porque é uma palavra que não elogia. Ok? O que é uma pessoa ardilosa? Eu digo isso porque tem gente que vê uma palavra bonita no dicionário e sai usando sem saber o que é. Cuidado. Na sua mente pode ser um elogio. Na cabeça de quem está escutando é uma ofensa. Então eles diziam que Paulo era ardiloso. No que Paulo estava sendo acusado de ser ardiloso? Olha só a cabeça desse povo. Sabe onde é que eles enxergaram uma atitude ardilosa de Paulo? Olha isso. Eles enxergaram uma atitude ardilosa de Paulo quando ele decidiu abrir mão do sustento financeiro da igreja. Eles achavam que era uma estratégia astuta de Paulo para conseguir alguma coisa junto a eles. Não era uma atitude de amor. Não era um desejo sincero de não ser um peso. Havia uma intenção mascarada por trás. O que era uma inverdade. Paulo não era ardiloso. Paulo não agia com más intenções, de forma astuta, maligna. O que Paulo fazia para com a igreja era por amor à igreja. Quando ele decidiu abrir mão do sustento da igreja, não foi porque ele estava mascarando um intento maligno do coração para com a igreja. Não, é simplesmente uma demonstração de amor, sacrifício e apreço pela igreja. Era só isso. Mas como na cabeça dos pseudo-apóstolos tudo era mal, eles enxergavam tudo com maldade. Irmãos, isso é tão sério. Vou repetir. Como tudo na cabeça dos pseudo-apóstolos era mal, eles enxergavam tudo com maldade. Já viu aquela pessoa que tem maldade na cabeça e não importa o que você fala, tudo ela traduz na maldade? Você conheceu gente assim? Teve o desprazer? Eu já. Porque para o impuro, tudo é impuro. Para quem tem uma mente poluída, tudo é poluído. Não há nada que você diga que não haja um intento corrompido por trás. Mas o problema não está no que você está falando. Está na cabeça daquele que está processando o que você está dizendo. Vocês estão me entendendo? Então tem gente que é tão maligna que tudo que você faz é maligno. Tem gente que é tão mau caráter que qualquer coisa que você faça por amor a ele é mau caratismo. Você está caçando alguma forma de ganhar em cima da situação. Quando no seu coração o sentimento é: estou querendo demonstrar sacrifício e amor por essa pessoa. Mas a leitura que ela faz, como o coração está corrompido, é: essa pessoa está se aproximando de mim, me beneficiando, mas não por amor, mas por tentativa de alcançar algum ganho que eu vou descobrir qual é daqui a pouco. Olha que perigo. Olha que coisa séria. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Eles eram maliciosos, então tudo que Paulo fazia também era com malícia, na perspectiva deles. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá, meus irmãos? Para que a gente não seja como essas pessoas que têm um coração corrupto e que corrompe tudo. Essa gente que tem uma mente impura e que para tudo que olha vem impureza. Cuidado. Cuidado. Alguém queria falar? Não, né? Ó, Pedro.
Já falou. Então, eles estavam alegando que havia uma estratégia ardilosa de Paulo em negar o sustento da igreja. Alguma coisa ele estava querendo com aquilo. Paulo demonstrou que não explorou financeiramente a igreja, nem à distância, nem pessoalmente, nem por meio de outros missionários. Deixa eu sintetizar o que Paulo está dizendo. Olha, a minha decisão de não ser pesado não foi uma estratégia ardilosa. Eu decidi não ser pesado, nem pessoalmente, eu, Paulo, trabalhando entre vocês, como também não permitir que outros missionários enviados por mim a Corinto fossem pesados também. Então, nem Paulo, nem os missionários que ele enviou foram pesados. Versículo 17 mostra isso. Tito, juntamente com outro irmão, foram enviados por Paulo à igreja. Versículo 18. E eles não exploraram a igreja financeiramente. Pelo contrário, fizeram o quê? Ministraram pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito Santo, pelo qual Paulo havia ministrado entre eles. Versículos 19 a 21, para terminarmos o capítulo 12. Deus, o juiz. Pensais que durante todo esse tempo estamos tentando nos defender diante de vós? Ora, é diante de Deus que apresentamos nossa defesa em Cristo, e todas as nossas atitudes, amados irmãos, têm o propósito de vos fortalecer. Portanto, ou porquanto, temo que, ao visitá-los, não os veja como eu gostaria, e que vós também não me encontrem como esperavam. Receio que haja entre vós brigas, invejas, ódio, ambições egoístas, calúnias, mexericos, arrogância e muita confusão. Temo ainda de que, quando estiver convosco outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos dos que pecaram anteriormente e que ainda não chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza, das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando. Versículo 19, como nós lemos, Paulo procura mostrar diante de quem ele está, na verdade, se defendendo. E não é diante da igreja, não é se defendendo dos pseudo-apóstolos. Ele estava se defendendo de Deus. Porque Deus é o juiz, ele é o verdadeiro e justo juiz. Deus é quem pode condenar ou absolver. Paulo procurou desenvolver todo o seu ministério diante de Deus. É por isso que ele diz no versículo 19, ora, é diante de Deus que apresentamos nossa defesa em Cristo. Se o ministério de Paulo foi diante de Deus, sua defesa seria também diante de Deus. Porque todo o trabalho de Paulo foi realizado diante de Deus em Cristo, com que objetivo? O fortalecimento deles, da igreja. Versículo 20, Paulo expôs sua preocupação em visitá-los. Qual era a grande preocupação de Paulo ao pensar em visitá-los, ao decidir visitá-los? Porque nós lemos no versículo 14 que ele disse que pela terceira vez iria. Mas havia no seu coração, e ele revela isso, uma preocupação com essa visita. Qual era a preocupação? Era a preocupação, uma palavra que não está no texto, mas que sintetiza a ideia do texto. É uma preocupação com a disparidade. O que é a disparidade? É a diferença entre o real e o ideal. Isso é disparidade. Ele tinha a preocupação de entrar em choque com a realidade deles e ter de compará-la com o ideal. Entre o que Paulo queria ver e o que ele realmente veria. Porque estando à distância, escrevendo cartas, mandando missionários, mandando instruções, Paulo, com certeza, como qualquer líder humano faria, começou a idealizar algumas coisas na mente em relação àquela igreja. Isso é natural. Eu estou ensinando a igreja, mesmo que à distância, estou mandando cartas, eu estou mandando suporte. Eu espero que
Eu creio que quando chegar lá, vou achar uma igreja forte, uma igreja unida, uma igreja santa, uma igreja vitoriosa, uma igreja que está aprendendo a disciplinar os indisciplinados. Vejam a construção do ideal. Eu estou tentando me colocar no lugar de Paulo, porque é isso que eu faria, sendo humano. E Paulo era humano, provavelmente assemelha-se ao que nós faríamos. Você está instruindo um povo, você está orientando, você está orando pelo povo. Você idealiza ali que quando você for vê-los, eles estarão numa condição melhor do que aquela da última visita. Concorda? Só que de repente Paulo cai a ficha de Paulo. Ele entende que pode ser que haja uma disparidade entre o que ele está imaginando que vai ver e o que de fato ele vai ver. Entre o que ele deseja encontrar e o que ele vai encontrar. Mas ele também fala da disparidade em outro nível, não só dele para com a igreja, mas da igreja para com ele. Ele também diz que poderia ser que eles não encontrassem um Paulo que estavam esperando. Porque aquele Paulo manso, brando, sem presença significativa, não seria o mesmo Paulo da terceira visita. Porque Paulo agora estava indo com chumbo grosso para cima dos rebeldes. Então esse Paulo Cordeirinho não seria o Paulo que chegaria lá, a não ser que houvesse arrependimento. Mas caso não houvesse arrependimento, eles conheceriam o lado rigoroso de Paulo, que era o lado que eles não conheciam. Ok? Então, por isso ele diz que poderia ser que a igreja também não encontrasse um Paulo que esperava. Porque talvez Paulo teria de ser muito mais duro nessa visita do que em todas as outras. Pode falar, Moab. Sim. Do jeito que eles idealizavam. Né? Ele poderia ser duro pessoalmente. É que ele evitava isso. Paulo era um apóstolo que evitava o confronto. Para quê? É só arrepender, é só mudar de vida, é só se converter. É só deixar esse lugar de rebeldia e pronto, está tudo certo. Então ele tentava conduzir as pessoas pelo caminho mais adequado, que é o caminho do arrependimento. Do confronto era sempre a última opção. Então, o medo de Paulo era encontrar entre eles o quê? Que tipo de sentimentos ou de atitudes? Brigas, invejas, ódio, ambições, egoístas, calúnias, mexericos, arrogância e muita confusão. Se Paulo chegasse em Corinto e encontrasse isso, ele teria de ser muito enérgico. Ele teria de ser duro. E isso não agradaria a igreja. Outro receio de Paulo era qual? Além de ter de encontrar esse tipo de circunstância, de situação no meio da igreja, era o de constatar, quando chegasse entre eles, que muitos crentes da igreja não haviam entendido ainda que precisavam se arrepender das impurezas. Vocês se lembram lá na primeira carta de Corinto, aos Coríntios, daquele irmão que cometia incesto com a mulher do seu pai? Aquele é apenas um exemplo dos pecados de impureza cometidos ali dentro da igreja. É apenas um exemplo. Não pense que era só esse tipo de situação. Haviam muitas outras. E Paulo sentia medo de ter de chegar lá e ver que o povo não avançou na pureza. Que eles continuavam impuros, envolvidos em relações sexuais ilícitas e na devassidão moral do passado. Ele tinha medo de que não houvesse tido nenhuma evolução nessa direção. Na direção da impureza para a pureza, do pecado para a santidade. Pode falar, Pedro. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que estava temendo ser envergonhado ou humilhado a partir de uma situação como essa. Deixa eu traduzir. É como se Paulo dissesse, se eu encontrar entre vocês ainda impureza, é como se o meu trabalho não tivesse significado nada. Isso seria uma humilhação para Paulo.
É como se isso humilhasse Paulo diante de Deus. É como se isso mandasse uma mensagem daqui para Deus, dizendo: o trabalho de Paulo não surtiu efeito. Não adiantou de nada, se esforçou demais para nada. Sacrificou-se demais inutilmente. Então, nesse sentido que ele disse sobre ser humilhado diante de Deus. É porque se ele encontrasse essa qualidade de comportamento no meio da igreja, seria uma humilhação para ele. Pois de tantas cartas, visitas, suporte missionário e tanta coisa, tanto sacrifício, tanto trabalho, e ver uma igreja que não evoluiu, aí é complicado. Para qualquer líder, principalmente para o apóstolo Paulo, que foi o fundador daquela igreja. Porque o que se espera de uma igreja é o quê, irmãos? Evolução. Por que a palavra de Deus é tão amplamente pregada? Para que haja evolução da igreja. Para que a igreja vá galgando novos estágios de maturidade. A palavra de Deus nunca é pregada e ensinada para que os crentes permaneçam num lugar de imaturidade, de impureza, de pecado. Não, a palavra de Deus ela é explicada, ela é ensinada, ela é pregada para que a partir do conhecimento da palavra os crentes consigam subir os degraus dessa escada. Para que daqui a um tempo sejam muito melhores do que eram quando começaram. Esse é o propósito. E quando o líder percebe que não há evolução, não há melhoria, não há crescimento, não há desenvolvimento, isso é trágico, isso é triste, isso é humilhante para o líder. Por mais que diante de Deus esteja visível o trabalho, tá? Por mais que diante de Deus esteja visível a intenção, a motivação da liderança em ensinar a igreja, por outro lado, o líder, enquanto ser humano, ele vai se sentir humilhado, envergonhado. Então, isso explica o que Paulo está dizendo. Capítulo 13, meus irmãos. Versículos 1 a 10. A disposição de Paulo em se valer de uma disciplina mais rigorosa. Vamos ler do versículo 1 a 4. Paulo afirmou que sua visita seria para impor uma disciplina que é segundo a lei de Deus. Esta será a terceira vez que vou visitar-vos. Sendo assim, toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já vos adverti quando estive entre vós pela segunda vez. Agora, estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram, e a todos os demais que, quando retornar, com certeza não os pouparei, visto que estáis exigindo que apresente uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao lidar convosco, mas sim poderoso entre vós. Porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para vos servir. No versículo 1, nós vemos Paulo confirmando sua terceira visita. Visita que ele disse que faria lá no versículo 14 do capítulo 12. E ele disse que dessa vez seria sim para confrontar os pecadores não arrependidos e para discipliná-los. E ele mostra que a sua disciplina seria segundo a lei de Deus. Vejam isso, é importantíssimo. A sua disciplina seria segundo a lei de Deus. Ou seja, se daria segundo as regras da lei de Deus. Por isso ele diz que toda a questão, seja ela uma acusação, seja ela uma situação, deveria ser confirmada diante dele na presença de 2 ou 3 testemunhas. Ele está dizendo, eu vou chegar para ser duro com vocês, corrigir os pecadores, discipliná-los. Mas as questões envolvendo os pecados de cada pecador deverão ser apresentadas a mim, junto com 2 ou 3 testemunhas. Por isso nós dizemos que Paulo promete uma disciplina segundo a lei de Deus, porque isso está prescrito lá em Números 35, 30. Deuteronômio 17, 6, nós não vamos ler por causa do tempo. Mas está prescrito lá. Aquele que está no pecado precisa ser advertido. O pecado dele precisa ser confirmado por 2 ou 3 testemunhas, para que não fique só uma palavra contra a outra. Ok? São regras para a disciplina. Ah, o irmão fulano está em pecado. Ótimo, ótimo assim. Né? Ok, está em pecado. Mas eu preciso de testemunhas que provem isso.
porque senão fica uma palavra contra a outra. O irmão está em pecado. Ok, nós vamos chamar o irmão, vem você e traz mais 2 ou 3 testemunhas para comprovar a sua afirmação. É uma base para a disciplina na igreja. E Paulo estava mostrando que estava disposto a usar a mesma base lá. No versículo 2, Paulo prometeu tratar os rebeldes da igreja com rigor. Os rebeldes, tá, queridos? Com rigor. Com certeza não os pouparei. Quando ele diz, com certeza não os pouparei, ele está dizendo, eu vou tratar com rigor com vocês. Não vou poupar. Isso, os pecadores. Isso, os rebeldes, é claro. Ele já os havia advertido que faria isso da segunda vez, quando esteve com eles. E também disse que faria à distância, por meio das cartas. Então agora, na terceira visita, Paulo teria a chance de cumprir a promessa. O motivo do rigor de Paulo em relação a alguns da igreja, alguns rebeldes, está explícito no versículo 3. Qual era o motivo que levou ou que levaria Paulo a esse rigor? É porque havia por parte deles, de alguns deles ainda, uma insistência em exigir que houvesse uma apresentação de uma prova de que Cristo falava por intermédio de Paulo. Localizar isso no texto, versículo 2? Eles queriam essa prova. Os rebeldes queriam essa prova. Nós não queremos que você seja apóstolo genuíno de Cristo. Nós precisamos que você prove que Jesus fala através de você. Então eles estavam, na verdade, em síntese, duvidando da autoridade apostólica de Paulo. Por que eles duvidavam da autoridade apostólica de Paulo? Nós já vimos isso nas quartas-feiras anteriores. É porque Paulo, pessoalmente, não era impressionante. Pessoalmente, ele não usava os recursos da oratória, da retórica. Ele não falava como quem tem muito poder e autoridade, ele falava como uma pessoa comum. Era uma pessoa branda e terna, e os pseudo-apóstolos confundiam a mansidão, a ternura e a brandura de Paulo com fraqueza. Porque na cabeça das pessoas, quem fala baixo, fala manso, fala devagar, é fraco. Na verdade, quem está gritando, na maioria das vezes, é mais fraco do que quem não está gritando. Porque quem é fraco precisa se sobressair sobre o outro, de alguma forma, para tentar transparecer uma pseudo-força. E ele faz gritando, faz sendo mal educado, faz pisando, faz desprezando. Mas o forte não precisa elevar a voz, não precisa gritar, não precisa perder as estribeiras. O forte é forte. Então, Paulo era brando, ele era tranquilo, porque ele era forte, muito forte. Só que eles confundiam essa singeleza de Paulo com fraqueza. E é importante nós lembrarmos que a decisão de mostrar-se fraco para a igreja de Corinto foi uma estratégia de Paulo. Ele quis demonstrar fraqueza. Ele é quem não quis ir até eles. Vocês se lembram disso? Porque nós estudamos aqui nas 2 epístolas. Paulo é que não quis demonstrar entre eles ostentação de palavras, eloquência, retórica rebuscada. Sua pregação, ele mesmo diz, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no poder de Deus, para que a fé deles não se apoiasse nos homens. Então, Paulo, quis parecer fraco. E ele quis se orgulhar até mesmo das fraquezas. Ele se orgulhou reconhecendo que era, sim, em muitas situações, fraco. Porque ele entendeu, como nós vimos aqui na revisão, que a fraqueza era um ambiente adequado para o transbordamento ou aperfeiçoamento do poder de Cristo. Se de um lado Paulo reconhecia que era fraco, ele reconhecia pessoalmente que tinha suas fraquezas, por outro lado ele reconhece algo importante, ainda no versículo 3, que Cristo nunca foi fraco entre eles. Cristo foi sempre o que entre eles? Poderoso. Mesmo que durante um período Cristo tenha se submetido à fraqueza. E daí ele vai falar um pouco sobre o período em que Cristo se submeteu à fraqueza. No versículo 4, Paulo diz que Cristo, tendo primeiro sido crucificado, ele o foi em fraqueza. Sim ou não? Por que Paulo está falando de Cristo usando a fraqueza? Para mostrar que também foi uma estratégia de Cristo se valer da fraqueza para o transbordamento do poder de Deus.
Ele foi crucificado em fraqueza, mas ressuscitou e ele vive pelo poder de Deus. Então Paulo está mostrando que a estratégia de mostrar-se fraco não é só dele, foi do próprio Cristo. Veio em fraqueza. O que significa Jesus vir em fraqueza? E morrer em fraqueza? Ser crucificado em fraqueza? Significa ele ter vindo no corpo de carne. Um corpo humano. Assim também Paulo, assim como Cristo, Paulo também, ele experimentou essa justa posição entre força e fraqueza. Ou seja, ele em Cristo viveu em fraqueza. Paulo em Cristo viveu em fraqueza, para que com Cristo, pelo poder de Deus, ele pudesse servir. Paulo quis mostrar que o problema não é a fraqueza. A fraqueza humana é um ambiente para a operação do poder de Deus. O que importa, então, é o quê? Se não é a fraqueza, o que importa? São os sinais, ou melhor, o que importa é o poder de Deus. Não é a fraqueza. O que importa é o poder de Deus. Não são os sinais de força que importam. Não são as capacidades humanas que importam, mas o poder de Deus. Na congregação do Sagrada Família, o que importa é a nossa capacidade pessoal? É a nossa competência? Não. O que importa é se Deus tem ambiente para superabundar o seu poder entre nós. É isso que interessa. É isso que importa. Assim como na igreja de Corinto, o que importava era o poder de Deus que agia sobre todas as coisas. Sobre a fraqueza, sobre as debilidades, sobre as impossibilidades, trazendo harmonia e fluidez para o trabalho, para a obra. Versículos 5 e 6. Diante da possibilidade de uma disciplina rigorosa, Paulo desafiou os pecadores a olharem para si mesmos. Olha só o que diz. 5 e 6. Examinai, pois, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está entre vós? A não ser que já estejais reprovados. Mas tenho a esperança de que compreendas que não fomos reprovados. Ao invés dos pseudo-apóstolos e dos rebeldes que o seguiam, olharem para Paulo querendo e requerendo uma prova de que Cristo falava por seu intermédio, ele faz uma recomendação. Examinem-se. Olhem para vocês mesmos. Examinai, portanto, a vós mesmos. Ele está querendo dizer o seguinte: tirem o olhar de vocês de sobre mim e coloquem o olhar de vocês sobre vocês mesmos. Vocês estão requerendo prova da minha parte. Mas por que vocês não procuram prova em vocês mesmos, se de fato vocês estão em Cristo e na fé? Paulo recomenda o autoexame. E se tem uma coisa difícil do crente fazer, é se autoexaminar. Jesus já falou sobre isso e nós já ensinamos muito sobre isso. É mais fácil a gente enxergar um cisco que está no olho do irmão do que tratar a trave que está no nosso próprio olho. Nós precisamos aprender a tirar os olhos dos outros e olhar para nós mesmos. O pecador que foi justificado quando orou a Deus foi o publicano, não o fariseu. O fariseu dizia: esse pecador aí não merece nada. Eu te agradeço porque eu faço, eu jejuo, eu consagro, eu oro, mas esse pecador não merece nada. O pecador não estava nem considerando a presença do fariseu. Ele estava só orando, ele e Deus, dizendo: Senhor, eu sou um pecador, não mereço nem falar com o Senhor. Foi justificado quem olhou para dentro de si próprio. Então Paulo recomenda esse autoexame. Olhem para vocês, se ficam querendo prova da minha parte, de que eu sou homem de Deus, de que eu sou servo de Cristo, apóstolo genuíno. Olhem para vocês mesmos, examinem-se se de fato vocês estão na fé. Provem, procurem provar a si mesmos para detectar se Cristo realmente está em vocês. Façam esse autoexame. Essa avaliação os levaria ao conhecimento de se estavam aprovados ou se estavam reprovados diante de Deus. Versículo 6, Paulo diz: da minha parte, diante de Deus, eu estou aprovado. Vocês eu não sei, vocês vão ter que olhar para dentro de vocês. Da minha parte, eu estou aprovado.
Não fomos reprovados. Eu espero que vocês entendam isso. Nós não fomos reprovados. Nós, ele está falando dele. Nós não fomos reprovados. Eu espero que vocês entendam isso. Se nós não fomos reprovados, se eu, Paulo, não fui reprovado, logo isso é prova de que eu sou um genuíno apóstolo de Cristo. Eu fui chamado para fazer o que eu já estou fazendo. Há veracidade, há verdade, há honestidade no meu trabalho. Por isso eu fui aprovado. Ele queria que o povo entendesse isso. Versículos 7 a 10. Para evitar a disciplina, a dura disciplina ou a disciplina, Paulo recomendou aos coríntios que eles fizessem o que era correto. Versículos 7 a 10. Agora, oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum, não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Pois nos alegramos quando somos enfraquecidos e vós sois fortalecidos. Rogamos por vosso aperfeiçoamento contínuo. Por esse motivo escrevo estas palavras estando ausente, para que quando eu estiver convosco pessoalmente, não necessite ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me outorgou para edificá-los e não para destruí-los. Na sua oração, Paulo pede para que os de Corinto não praticassem mal algum. Esse era o desejo de Paulo. Paulo não queria estar lidando com uma igreja rebelde, nem com crentes rebeldes, nem com um grupo de pessoas que andam pecando e se rebelando contra a sua autoridade. O desejo e a oração de Paulo é para que não praticassem mal algum. E quando Paulo expõe esse desejo e essa oração, não é para que, não praticando mal algum, o trabalho dele pudesse parecer aprovado. Não, esse não era o intuito. Não era buscar demonstração de aprovação com base na postura cristã dos crentes. Não. Ele queria que eles não fizessem mal algum, porque essa é a coisa certa a fazer. Deu para vocês entenderem o que eu acabei de falar? Ele não está querendo demonstrar a aprovação dele para com Deus na obediência dos crentes. Ele está requerendo obediência dos crentes porque isso é o certo. Não é para ele ser aprovado ou parecer aprovado, mas porque isso é o certo que eles façam. É a atitude certa. Então, quando ele diz que a sua oração é para que não praticassem mal algum, é o mesmo que ele está orando para que a igreja obedecesse a Deus. Porque obediência significa ausência de prática maldosa. Andar segundo a lei de Deus, fazendo o que é do agrado de Deus. Se os coríntios evitassem a prática do mal, não haveria necessidade de disciplina, haveria? Se eles evitassem praticar qualquer que fosse o mal, haveria necessidade de disciplina? De rigor? É claro que não. Por quê? Porque se eles evitassem a prática do mal, eles estariam andando segundo ou conforme a verdade. E se eles estivessem andando segundo a verdade, contra a verdade, nada poderia ser feito. Olha o raciocínio de Paulo. Não façam mal algum. Se vocês não fizerem mal algum, ou seja, se vocês andarem na obediência, vocês estarão andando conforme a verdade. Se estiverem andando conforme a verdade, nada pode contra a verdade. Em síntese, não haverá razão para discipliná-los com rigor. Paulo se alegrou porque em sua fraqueza tão criticada pelos pseudo-apóstolos, né? Os crentes de Corinto foram fortalecidos para fazerem o que é certo. Então, quando Paulo recomenda que eles fizessem o que era certo, que eles não fizessem qualquer que fosse o mal, mas que fizessem o que era certo, eles estavam habilitados a isso. Porque nas fraquezas de Paulo, eles foram fortalecidos para fazer o que é certo. Eles não precisavam andar na rebeldia como estavam andando. Eles não precisavam seguir os ditames e as diretrizes daqueles pseudo-apóstolos que se levantavam contra a autoridade de Paulo. Eles haviam sido suficientemente fortalecidos na fraqueza de Paulo para que pudessem resistir a esse tipo de comportamento mau. Eles podiam deixar de fazer o mal e fazer o que é certo, porque haviam sido fortalecidos através da fraqueza de Paulo. A oração era para que, uma vez tendo sido fortalecidos para não praticarem o mal, versículo 9, parte B, Paulo revela
que eles pudessem ser aperfeiçoados continuamente. Tendo sido fortalecidos para não praticar o mal, o desejo de Paulo era que eles se aperfeiçoassem continuamente. Qual que é a ideia de aperfeiçoamento contínuo? Qual que é a ideia? É o de melhoria contínua. É como subir um degrau novo, subir, não descer. Subir um degrau novo a cada dia. As empresas trabalham muito com o conceito de melhoria contínua. O que é o conceito de melhoria contínua? É o conceito de que o que está bom hoje precisa ser melhor amanhã. É sempre assim. Sempre assim. Então, nunca se é permitido a estagnação. É requisito a melhoria contínua. Paulo, então, está mostrando, eu quero que vocês se aperfeiçoem continuamente. Tem que continuar subindo os degraus. Por causa da minha fraqueza, vocês foram fortalecidos. Tendo sido fortalecidos, não precisam praticar o mal. Vocês podem fazer o que é certo e serem aperfeiçoados continuamente. Versículos 11 a 14, para terminarmos, Paulo faz as saudações finais. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal e vivei em harmonia. E o Deus de amor e paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. No fechamento da epístola, Paulo encerra suas palavras se despedindo e desejando, primeiro, que os coríntios buscassem ou procurassem agir com maturidade. Vejam estas 5 coisas aqui, são importantes. Que os coríntios agissem com maturidade. Agindo com maturidade, a divisão seria um problema dentro da igreja? Como a gente estudou lá na primeira carta, a divisão seria um problema? A imoralidade, os partidarismos, né? Estava dentro da questão da divisão. Nenhum desses problemas seriam problemas. Se a igreja fosse madura, porque a igreja teria condições de tratar os seus próprios problemas, à medida que os problemas surgissem. A segunda recomendação é para que procurassem ter bom ânimo. Interessante que a Bíblia, desde o Antigo Testamento, recomenda o povo de Deus e os servos de Deus individualmente ao bom ânimo. O que significa isso? Bom ânimo. É ter um ânimo adequado para fazer as coisas. A coisa fica mais fácil de fazer quando você tem bom ânimo ou quando você não tem bom ânimo? Fica mais fácil quando você tem bom ânimo. Experimente levantar de manhã sabendo que você vai trabalhar o dia inteiro. Levantar com ânimo. O dia vai ficar mais fácil. Agora levanta arrastando corrente, com aquela dificuldade, tira uma perna, dorme 5 minutos, tira outra perna, dorme 5 minutos, levanta o tronco, cochila mais 10 e levanta o resto do corpo. O dia vai ser terrível. Tenta levantar um peso sem ânimo. Você não consegue. Você já reparou, quando você tenta pegar uma coisa pesada com pouco ânimo, parece que aquele peso é muito maior do que realmente é? Agora experimenta chegando para pegar aquele peso. A sua disposição é outra. A sua reação é outra. Vê um peso de 10 quilos. Se você chegar com mão frouxa, sem disposição, sem ânimo, você custa levantar. E pode ser que você deixe cair. Mas quando você chega para levantar com ânimo, eu vou levantar esses 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, sei lá quantos quilos forem. Quando você chega com ânimo para executar as suas tarefas, quando você chega com ânimo para fazer as suas coisas, é a chave para os resultados. Por isso Paulo está recomendando, tenham bom ânimo, façam as coisas com bom ânimo, com alegria, com ânimo. O crente não pode fazer nada para Deus desanimado, tem que fazer com ânimo. É com alegria. Tem uma obra a ser feita? Vamos fazer com ânimo. Vamos fazer com alegria. Não é arrastando corrente que a gente faz a obra de Deus. É com alegria, é com vigor, é com destemor. Vamos lá, para terminar já. Encorajem-se mutuamente. Olha que coisa importante, irmãos. O que tem de haver entre nós é encorajamento mútuo. Mas parece que, às vezes, em muitas igrejas, o que há é um desencorajamento mútuo.
Desencorajamento não pode haver no meio do povo de Deus. O que tem de haver no meio do povo de Deus é encorajamento mútuo. Por que Israel não entrou? Israel, aquela geração que saiu lá do Egito, por que não entrou na Terra Prometida? Já preguei sobre isso. É porque eles deram ouvidos a um grupo de desencorajadores. Não vai não, a terra é boa mesmo. Realmente, Deus falou que a terra é o que ela é mesmo, mas lá tem cidades, lá tem fortalezas, lá tem gigantes, lá tem muros, lá tem não sei o quê. Quer o nosso conselho de quem foi na terra? Esquece. São os desencorajadores. E os encorajadores? Josué e Calebe. Tem tudo isso que eles disseram. Realmente, gigante, muro, muralha, cidade fortificada, povo habilitado para a guerra. Mas da nossa parte, além da promessa, nós temos um Deus fiel para fazer valer a sua promessa. Vamos subir e vamos conquistar. Esses são os encorajadores. Afaste de quem te desencoraja, aproxime de quem te encoraja. Pode falar. É uma palavra desencorajadora. Nós precisamos aprender a encorajar mais as pessoas, irmãos. Quando alguém chegar com algum propósito diante de você, fala, meu irmão, confia que vai dar certo. Vai lá, você vai conseguir sim. Você vai conquistar. Deus vai te dar a vitória. Você pode não ter tudo que você precisa, mas Deus vai te acrescentar o que te falta. E se você não for capaz de adquirir sozinho, Deus vai aproximar pessoas de você, vai criar cenários, circunstâncias. Você vai conseguir sim. Vai dar certo. A gente tem que funcionar para encorajar as pessoas, não é para abatê-las, não. Porque para isso já basta Satanás. Encorajem-se mutuamente. Tenham um só pensamento principal. Unidade de pensamento. Irmãos, desculpa, eu vou passar 10 minutinhos do horário hoje, mas eu preciso falar isso. Por que nós fazemos esses trabalhos coletivos de oração e jejum? Por quê? Para demonstrar unidade de propósito. Sabe quando é que Deus disse, eu preciso descer e dar um jeito na situação, porque senão a coisa vai ficar complicada? Quem se lembra a ocasião em que Deus precisou descer para dar um jeito na situação? Gênesis 11, Torre de... Porque lá todos, como a um só homem, estavam envolvidos no mesmo projeto. Não há nada que segure um povo que está em torno de um mesmo objetivo. Não é porque você individualmente não poderia fazer na sua casa. É claro que pode e vai fazer. Mas nós precisamos mandar um recado para o mundo espiritual de que há um propósito unificado entre nós. Vocês estão me entendendo, irmãos? Tem gente que não entende. Mas quando a gente faz qualquer trabalho no coletivo é para mandar recado para o mundo espiritual. Há um povo que está com um só pensamento principal. Há um povo que está girando em torno de uma unidade de propósito e de pensamento. E Satanás já recebe de cara essa mensagem, de que ele vai ter dificuldades contra nós. Que nós não estamos agindo como pessoas, sabe, soltas, mas como um povo. Então, por essa razão que é necessário esse envolvimento de toda a igreja naquilo que nós fazemos no coletivo. É para que o recado seja convincente. Marcamos oração, vem todo mundo orar, por que não, gente? Marcamos o jejum, vamos todo mundo fazer. Claro que eu não faço entrevista para saber quem está jejuando, mas no meu coração eu quero idealizar que está todo mundo jejuando. Mas eu sei que não é real. Eu sei que tem gente que está
cercado de desculpas. É saúde, é remédio, é não sei o quê, é tempo, é falta de condições. Tem gente que está cercado das suas desculpas e não está participando. Ok. Mas eu quero crer que boa parte da igreja está envolvida nesse trabalho de jejum e oração. A julgar pela oração, nem todo mundo está envolvido, porque poucos vieram. Mas eu tenho certeza que, em termos de jejum, a coisa está sendo melhor, está sendo diferente. Mas vamos, irmãos, a cada convocação, vamos somar, dar os braços e as mãos e mostrar, Senhor, nós estamos em torno de um mesmo projeto, de um mesmo propósito. Satanás, nós estamos envolvidos em torno de um mesmo propósito. E não será você quem vai nos segurar. Viver em harmonia é a última instrução de Paulo no versículo 11. Olha só, essas disposições eram necessárias. Quais? Agir em maturidade, ter bom ânimo, encorajarem-se mutuamente, ter um só pensamento principal e viverem em harmonia. Essas 5 condições ou disposições faria o quê? Qual seria o resultado? Versículo 11 ainda. Qual seria o resultado? Se a igreja demonstrasse a prática das 5 disposições, como Paulo termina o versículo, e o Deus de amor e paz estará convosco. Significa que se não há essa disposição, o Deus de paz e amor não está conosco. Por fim, Paulo recomenda o beijo santo. Antigamente havia essa prática, hoje em dia ela foi abolida na igreja, né? Porque tantos abusos e desrespeitos apareceram, mas na igreja primitiva havia a prática do beijo santo entre homens, mulheres, 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 homens, homens. Era comum, mas foi abolida. Mas ele recomenda à igreja que fizesse isso. E por fim, no versículo 14, ele ministrou a bênção apostólica que evoca a Trindade. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. E é assim que ele encerra a sua epístola. Alguma pergunta, irmãos? Deu para entender tudo? Se a gente já fazer a avaliação agora, já todo mundo tira 10? Pode falar, Elizabeth. Isso. Quando Paulo decide não depender financeiramente da igreja, ele não quer, por outro lado, dizer que quem depende esteja errado. 1 Coríntios 9, é 9, né? Deixa eu só confirmar aqui. Depois você lê em casa com mais tempo, Elizabeth. 1 Coríntios 9, do versículo 1 até o versículo 14, ele fala sobre os direitos dos apóstolos, que na verdade é o direito dos obreiros. Então ele procura mostrar que quem decide viver sendo sustentado pela igreja, ele está correto.